Historicamente, quando falamos de programação concorrente, logo vem à mente a imagem de um verdadeiro campo minado. A ideia de executar diferentes partes de um programa simultaneamente é fantástica para o desempenho, claro, mas pode ser um desastre para a estabilidade. Lidar com múltiplos processos tentando mexer nos mesmos dados ao mesmo tempo é uma receita clássica para dores de cabeça gigantescas. Mas, nesta nossa análise de hoje, vamos ver como a linguagem Rust traz uma mudança completamente radical para esse cenário. Explorando os conceitos de design e a documentação da linguagem, fica claro como um modelo super rigoroso de propriedade do Rust consegue garantir a segurança das threads logo ali, na fase de compilação. Ou seja, em vez de cruzar os dedos e torcer para dar tudo certo durante a execução, o compilador age como um verdadeiro cão de guarda. E qual é o resultado de tudo isso? É exatamente o que a comunidade chama com muito orgulho de concorrência sem medo ou fearless concurrency. Para dar o tom certo para nossa conversa, é fundamental lembrarmos desse slogan famosíssimo que veio lá da documentação da linguagem Go. Não se comunique compartilhando memória. Em vez disso, compartilhe memória se comunicando. Isso resume muito bem a dificuldade histórica que é tentar fazer várias threads dividirem o mesmo espaço de memória. É um malabarismo incrivelmente complexo. Muitas linguagens de alto nível, como o Erlang, por exemplo, oferecem soluções super elegantes de passagem de mensagens que escondem totalmente esse estado compartilhado. Só que o Rust é uma linguagem de baixo nível, feita para entregar desempenho máximo, então não dá para simplesmente limitar as opções de quem desenvolve. A linguagem precisa obrigatoriamente suportar tanto a passagem de mensagens quanto o estado compartilhado, sem abrir mão do controle absoluto sobre o hardware. Seção 1. O pesadelo da concorrência. Bom, vamos contextualizar o grande vilão histórico dessa nossa história. Orquestrar partes independentes de um programa que rodam exatamente no mesmo milissegundo é, para dizer o mínimo, um pesadelo. Quando dividimos o processamento em várias threads naquele modelo 1 para 1, onde a thread da linguagem mapeia direto para uma thread do sistema operacional, perde-se qualquer garantia de ordem. Quem dita as regras é o sistema operacional. E é aí que a porta se abre para as falhas mais aterrorizantes. Temos as condições de corrida, que acontecem quando threads tentam ler e gravar dados numa ordem totalmente imprevisível. Temos os deadlocks, que congelam o sistema inteiro porque duas threads ficam esperando uma pela outra para sempre. E claro, o pior de todos, aqueles bugs que só aparecem em situações super raras, que são praticamente impossíveis de reproduzir e corrigir no ambiente de desenvolvimento. E aqui chegamos numa mudança de paradigma que chega a dar um alívio emocional para quem escreve código em Rust. Transformar bugs de tempo de execução em erros de tempo de compilação é um verdadeiro divisor de águas. No passado, resolver problemas de concorrência significava perder noites de sono tentando recriar o cenário exato que derrubou o servidor em produção. Mas, graças ao sistema de tipos e às regras de propriedade do Rust, o compilador simplesmente se recusa a gerar um programa que não seja seguro. Ele trava e mostra uma mensagem super clara, apontando exatamente qual regra foi violada. O problema é resolvido ali mesmo, na máquina de desenvolvimento, muito antes do código chegar aos usuários. Seção 2. A concorrência sem medo do Rust. Agora que o problema está claro, vamos dar uma olhada em como o Rust atua como um guardião super rigoroso, mas muito parceiro. Para criar threads, usa-se a função thread.spawn, passando um closure com o código que vai rodar. Mas a verdadeira mágica de segurança acontece com uma palavrinha simples: move. Pensemos num cenário onde uma thread tenta usar um vetor criado pela thread principal. O compilador não faz ideia de quanto tempo essa nova thread vai durar. A thread principal pode simplesmente acabar e jogar esse vetor fora, deixando a nova thread segurando uma referência fantasma. Ao forçar o uso da palavra move, o compilador transfere a propriedade total dos dados para a nova thread. A partir desse momento, a thread principal não pode mais tocar ou descartar esses dados de forma prematura. E para fechar o ciclo, basta usar o método join no identificador que é retornado, garantindo que o programa espere a thread secundária terminar o serviço. Seção 3. Passagem de mensagens com canais. Essa é a primeira grande arma que temos para lidar com concorrência sem medo: a transferência segura de dados entre as threads. A biblioteca padrão do Rust traz o conceito de canais para fazer essa passagem de mensagens. Especificamente, o padrão MPSC, que quer dizer múltiplos produtores, um único consumidor. Na prática, funciona assim. É possível criar clones da parte que transmite os dados e espalhar isso por várias threads diferentes. É como se tivéssemos vários pequenos córregos produzindo água, mas todos eles desaguam no mesmo rio, indo para um ponto único de recepção que vai consumir todos esses dados em ordem. A metáfora visual que o material de origem usa para explicar isso é simplesmente perfeita. Um canal é dividido em duas partes: o transmissor, que a gente chama de TX, e o receptor, o RX. O transmissor é como um ponto lá no alto de um rio, onde alguém solta um patinho de borracha na água. O receptor é a ponte, rio abaixo, onde esse mesmo patinho é finalmente recolhido.
Uma parte do código coloca a mensagem na correnteza, enquanto a outra fica bloqueada esperando a mensagem chegar. Ou então dá uma checada de vez em quando para ver se tem patinho novo na área. E aqui entra o grande diferencial. Como as regras de propriedade se aplicam a isso tudo. No instante em que um valor, como uma string, por exemplo, é enviado por esse canal, a função de envio toma a posse daquele valor. Ele não pertence mais à thread que o enviou. Se houver qualquer tentativa no código de acessar, modificar ou até mesmo imprimir essa string depois que ela já descia o rio, o compilador vai gritar com um erro de compilação. Não tem negociação. Isso simplesmente oblitera aquela classe inteira de falhas imprevisíveis, onde alguém altera um dado enquanto ele está sendo lido por outra parte do programa. Seção 4. Compartilhando estado com mutex. Vamos avançar e entender o segundo grande paradigma da concorrência, o estado compartilhado. Aqui é como se a mesma informação tivesse múltiplos donos. Um mecanismo clássico para isso é o mutex, que significa exclusão mútua. Pense nele como uma estrutura de dados que funciona como um segurança de balada. Ele só deixa uma thread por vez acessar a área VIP dos dados usando um sistema de bloqueio, o famoso lock. Historicamente, em outras linguagens, mutex têm uma reputação terrível. São conhecidos por serem dificílimos de gerenciar, porque se esquecemos de liberar o lock, o sistema inteiro simplesmente trava. Para ilustrar o ciclo obrigatório de um mutex de um jeito fácil, imaginemos um painel numa conferência com vários especialistas, mas apenas um único microfone disponível. Antes de poder falar, a pessoa tem que sinalizar que quer o microfone, isso é adquirir o lock. Enquanto o microfone está na mão, há acesso exclusivo para interagir com os dados, ou o público. E quando termina, vem a regra de ouro. É estritamente obrigatório liberar o microfone. Se a pessoa guardar o microfone no bolso e for embora, ninguém mais fala e a conferência acaba ali mesmo. A gestão desse recurso tem que ser impecável. E é exatamente aqui que a abordagem do Rush é brilhante, resolvendo o problema do microfone esquecido no bolso. Em Rust, o mutex é um ponteiro inteligente. Quando uma thread pede acesso chamando o método lock, ela não recebe apenas um OK, ela recebe de volta uma estrutura de dados chamada mutexguard. E graças à forma como a linguagem foi desenhada, esse mutexguard tem uma rotina interna que libera o bloqueio automaticamente assim que sai do escopo da execução. Não precisa escrever código para desbloquear, e na verdade nem é recomendado tentar. O sistema de tipos torna literalmente impossível travar a aplicação inteira por um simples esquecimento humano. Mas tem um detalhe. O mutex sozinho pertence a uma única thread. Para compartilhar esse mutex entre várias threads diferentes, é preciso envolvê-lo num contador de referências. O detalhe é que o compilador jamais vai permitir o uso do ponteiro comum RC, porque ele não tem segurança de threads. A contagem poderia bagunçar e corromper a memória. O obrigatório aqui é usar o ARC, com esse A maiúsculo que significa atômico. Operações atômicas garantem matematicamente que a contagem vai estar sempre certa, mesmo com todo mundo acessando ao mesmo tempo. Mas por que não usar o atômico sempre, podemos perguntar? É simples. Garantir essa segurança atômica custa processamento. É uma penalidade de desempenho. O Rust nos força a usar esses recursos mais pesados somente quando a situação exige isso de forma absoluta. Seção 5. A magia das threads. Chegamos à peça que conecta todo esse quebra-cabeça. Afinal, como o compilador do Rust sabe exatamente o que é seguro e o que é pregoso mandar para outra thread? A mágica toda reside nas traits de marcação que vêm embutidas na linguagem, a send e a sync. A trait send é o sinal verde para o compilador de que a propriedade daquele tipo pode viajar entre threads em segurança. E a boa notícia é que quase todos os tipos primitivos em Rust já implementam isso sozinhos. Já a trait sync avisa que várias threads podem fazer referências ao mesmo dado ao mesmo tempo sem causar explosões. Se construirmos um tipo complexo usando apenas componentes que são send e sync, ele ganha esse selo de segurança automaticamente. É exatamente assim que o compilador barrou aquele ponteiro inseguro da tela anterior. Ele procurou a trait send, não achou e parou a compilação na hora, protegendo a memória. O mais surpreendente de tudo isso é que quase nenhum desses mecanismos que detalhamos hoje está no núcleo principal da linguagem Rust. Canais, mutexes, contadores atômicos, tudo isso mora na biblioteca padrão. As únicas coisas com as quais o compilador realmente se importa no núcleo são aquelas regras de propriedade e as traits send e sync. O que isso significa na prática? Que o kit de ferramentas para multithreading não é algo engessado. Com uma fundação de segurança inquebrável dessas operando direto no compilador, fica um mar de possibilidades abertas. Quais serão as próximas ferramentas e paradigmas inovadores que a comunidade vai criar no futuro, sabendo que não precisam mais ter medo de vazamentos ou corrupção de memória? Fica aí essa grande reflexão sobre o que ainda está por vir no desenvolvimento de software.